E aí pessoal, meu nome é Melk e hoje a gente vai estudar integrais múltiplas. Então, no vídeo anterior a gente viu que a gente pode derivar funções ali de mais de uma entrada, né, de mais de uma variável, escolhendo um eixo e tomando aquilo como uma função de uma variável apenas, né? E daí a gente consegue tirar as derivadas parciais fácil, né? Não tem muito segredo, a gente só toma como constante o que não é a variável do eixo. Enfim, já as integrais não é tão simples assim, né? Por quê? Porque naturalmente a derivada a gente pega um objeto 2D, quero dizer, uma dimensão, e aí a gente toma um ponto, né? Que seria a nossa dimensão zero. Ou seja, um objeto ali de dimensão 1, a gente pegou só um ponto e reduziu, né? Então, meio que a derivada, ela reduz a dimensão do da nosso gráfico ali. Já a integral não, ela aumenta. Então a gente tem uma f de t aqui, nossa tão famigerada f de t que a gente tanto estudou. Aqui o tempo rolando. E aqui a gente vai ter a nossa primitiva, quer dizer, a gente tem a primitiva lá, a gente fez a integral e agora a gente tem o que? A função área. E aqui a gente vai ter as nossas f's, né? Ou seja, a nossa variação de área aqui, a gente vai ter a nossa área final menos a área inicial aqui. E aí a gente faz a integral, né? Ou seja, essa variação de área aqui vai ser igual a função que derivando ela dá ela mesma, da altura, né? Não sei se vocês lembram lá da definição, lá daquela discussão sobre integral. Ou seja, a gente tem que adivinhar qual é a função que derivando ela dá f de t. A gente achou essa função é a primitiva dali. Então beleza, agora a gente pegou um objeto que era uma dimensão e agora a gente tem duas dimensões, né? Ou seja, a gente tem essa área final, menos essa área inicial aqui. E agora a gente tem uma área. E isso complica um pouco quando a gente tem uma função de mais de uma variável, né? Porque a gente tem agora a profundidade aqui. A gente tem o nosso x, fazendo aqui o papel da nossa profundidade. E agora o que a gente vai ter na integral de uma função de x, de t e x, né? A gente vai ter um volume aqui, certo? Então, no caso, por que volume? O gráfico de uma função daqui de duas variáveis, você lembra que eu falei que é uma superfície? Ou é um lençol, ou é a casca de uma esfera, ou a casca de algum objeto assim, mas sempre é referente à superfície apenas. Entendeu? Um lençol que se molda. Por isso que eu tentei falar assim. Já a integral não. A integral é o miolo dali. Então eu havia representado como uma esfera, né, que a gente cortou, fiz as derivadas parciais. O gráfico da função em si é a casca ali da esfera. Já a integral, nesse caso, vai ser o volume, né? Vai ser o preenchimento disso aí. Ou seja, é um objeto 3D, certo? Se o gráfico é uma área ali, né? É uma casca, a integral vai aumentar essa dimensão e vai se transformar em volume. Então a gente, na verdade, vai ter a variação de volumes. Ali a gente vai ter o volume inicial, o volume final. E no final a gente vai ter que trabalhar com um sólido ali. Ou seja, em outras palavras, eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais visual, né? Digamos aqui que você tem um lençol e tal. E esse lençol ele representa aqui o gráfico da nossa f de xt. Observe que não importa tanto assim a ordem das variáveis, né? Só vai mudar como que você vai visualizar. O x aqui, mas você pode girar esse gráfico e colocar o x ali, o t aqui, certo? Então observe, aqui tem uma função de duas variáveis. O gráfico dela é um lençol que varia aqui. Qual seria a integral disso aqui? Só que aqui vai ser a integral com respeito a x e t. Então fica dx dt. E aí o que, é que a gente tem aqui? Duas integrais. Uma integral em sequência com a outra. Por que isso? Por que exatamente tem que ser desse jeito? Porque o volume a gente tem três
dimensões, né? Uma delas, a nossa f aqui, ela já é duas ao mesmo tempo. Olha só que onda. A gente tem uma área aqui e a gente vai fazer essa integral, né? Então, digamos que eu quero a integral só aqui, ó. Eu vou pegar, por isso que eu tenho que ter duas variáveis, né? Porque agora é dois limites, eu tenho que ver qual é a largura, qual é a profundidade. E a altura já é dada pela minha f de tx ou f de xt. Então aqui, no caso, eu estaria interessado em pegar a área, o volume, né? Só dessa parte aqui, ó, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que dizer qual é os meus dois pontos de t, né? O meu t inicial e o t final. E quais são, para mim, dar o que? A largura. E também tem que dizer qual é, no caso aqui, esse lençol se estende para fora do quadro, né? E tudo aquela onda. Que eu não vou desenhar aqui porque vai ficar muito poluído. E aí eu teria o meu x0 e o meu x final. Fazendo aqui, né? Não vou desenhar, né? Porque não tem jeito. Não sei se vai dar para entender isso aqui, né? Ou seja, essa parte aqui, ó, vai ser um quadrado com a base, né? E a altura vai ser dada pela minha f de xt, ou f de tx. Enfim, o que é que eu quis dizer? O gráfico em si da função de duas variáveis é uma área. A integral é o volume. E para você fazer essa integral, você tem que dizer quais são a área, a medida inicial e a final em cada um dos eixos, no x e no t. Por isso que a gente tem duas integrais, ó. Então a gente pega aqui, por exemplo, o que é que está aqui dentro, né? É o x, então a gente vai ter o x0 e o x, ó. A gente faz a integral só no x e a gente diz, ó, eu quero de x0 até aqui. Eu já dei a profundidade. Eu já fiz a integral da profundidade, agora eu vou fazer da largura, que é o nosso tempo rolando. Então a gente tem que falar t0 até x. T0 até o t, quer dizer. Certo? E aí acabou. Entendeu? Porque a gente já limitou aqui o domínio na largura, na profundidade, e a altura quem dá é a função. Então assim a gente calcula um volume com essa integral aqui. Agora, na hora da gente realmente, efetivamente calcular ela, a gente tem que ter em mente isso. É uma integral de duas variáveis, tem que ter duas integrais e marcar, né? Agora, quando era uma variável apenas, a gente tinha isso aqui. A gente só marcava aqui qual era a largura, né? T0 até T, da nossa f de t, dt. Porque a gente só queria saber a área aqui, ó. Certo? Então, é interessante a gente ter essa discussão muito visual do que a gente está fazendo, porque é isso que vai dar a base para o resto, né? Então, concluindo, a gente já sabe que quando a gente tem uma função ali, se a gente faz a integral dela, a gente aumenta em uma dimensão ali, ou seja, a primitiva ali, ela vai representar algo que vai ter uma dimensão n mais 1, de uma dimensão vai para duas, de duas dimensões vai para três, e a gente tem que seguir a ordem, né? Então aqui é interessante que, assim como nas derivadas parciais, a gente também pode tratar passo a passo, né? Primeiro a gente faz a integral em x, a que está aqui dentro. Fez a integral em x, faz a integral em t. E aí no final vai dar o volume de baixo ali, o volume que a gente quer, certo? Então isso é muito legal de se estudar, né? Quando a gente já chega nesse nível aqui de visualização de objeto 3D, realmente eu acho muito top, né? Então no próximo vídeo a gente já vai fazer exercícios e entender como é que a gente executa elas, né? Então valeu, até mais.